muito, muito desconfortável, porque, cadê o pastor Rodrigo? Me deixou numa situação desconfortável e já está saindo já. Estou desconfortável porque você nunca deve chamar um preletor ou alguém para fazer uma palestra depois do Admilson. Isso é uma besteira, irmão. Isso é uma loucura, não é não? Ele me fez lembrar aquela história. Diz que o pastor presbiteriano, vocês sabem que os presbiterianos batizam com aguinha, jogando aguinha assim, né? E aí convidou o pastor para pregar no dia do batismo. E o pastor, empolgado, começou a pregar, e tinha um copinho de água assim atrás, que era para fazer o batismo. E o cara foi pregando, aquilo foi dando uma sede, ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí olhou para o outro, mas não pensou duas vezes, tomou toda a água, e terminou a pregação. Quando o pastor presbiteriano pegou a palavra novamente, falou: irmãos, eu acho melhor a gente adiar o nosso batismo, porque o pregador tomou todo o meu Jordão, né? Tomou todo o meu rio. O que eu vou dizer? Né? Já disse, com relação à liderança, aqui entre nós, o que vocês não sabem? Tem mais o que falar, a não ser redizer aquilo que foi dito, talvez de uma outra forma, mas é dizer as mesmas coisas, talvez até utilize os mesmos pontos. Agora, eu preciso confessar a vocês, nesta manhã eu não posso pregar. Eu briguei com a minha esposa, eu preciso que... Essa foi do baterista. Queria que os irmãos fizessem uma fileira aqui de... Vocês estão achando que é brincadeira? Irmãos, sério mesmo. Nós estávamos conversando ali antes do início aqui, e nós nos apresentando um ao outro, e ele falando que ele é de origem assembleiana, e eu sou de origem assembleiana, né? Aí nosso espírito logo bateu, né? Origem assembleiana. Mas aí quando eu ouvi pregar, eu esqueci quão distante eu estou da minha origem, que antes eu tinha essa inflamação, e hoje eu estou tão batistão assim, tão para baixo assim. Então quero louvar a Deus que você já deu aquela levantada maravilhosa, e eu estou aqui procurando saber o que é que eu vou fazer. Vamos orar? Te rendemos graças, bom Deus, bendizemos o teu precioso nome, por sua bondade e por sua grande misericórdia. É a tua misericórdia, Senhor, já dita aqui, que é a causa do Senhor não se afastar de nós, é a causa, Senhor, do Senhor não nos repelir, é a causa, Senhor, de o Senhor nos tolerar, nos amar, nos querer bem, nos incentivar, do Senhor agregar valor à nossa vida. Nós te louvamos por tudo, ajuda-nos. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu grande amor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Quem aqui tem menos de 15 ou menos de 20 anos? Levante uma de suas mãos, por favor. Menos de 20, 21,6%, ótimo. Quem aqui tem menos de 30, de 20 a 30? 19,6%, ok? Quem tem mais de 30, por favor? Mais de 30. Levanta a mão aí, guri. Ok. Um povo jovem, bonito, nem todos, mas a gente diz a educação que você tem que dizer. Você sabe que a crítica a gente sempre rejeita, ainda que ela seja verdadeira. E o elogio a gente sempre abraça, mesmo que ele seja falso, não é verdade? Você liga para a pessoa assim: nossa, você está emagrecendo. A pessoa sabe que não está, ela sabe inclusive que exagerou, mas ela fala assim: será? Ainda olha assim, né? Fala, será? Né? Porque o elogio a gente sempre abraça, não é verdade? Então olha para quem está do seu lado e faça um elogio. Vê se você encontra uma razão para elogiar a pessoa que está do seu lado. Pode ser a roupa, pode ser o cabelo. Diga assim: você está bem hoje, hein? Você está bem. E se você olhar e não ver nada para elogiar, você fala assim: ó, né? Fica só. Liderança. Nosso assunto hoje é liderança. Aliás, eu estive aqui esse ano, mas foi lá na outra, não foi isso?
Cadê o Jorge? Hã? O Jorge não veio? O Jorge não veio? Fica aqui o meu voto de protesto. Quero aqui asseverar que o Jorge não está entre nós. Líderes. Acredito eu que todas as pessoas que aqui estão ou são líderes, ou gostariam de ser líderes, ou então chegaram à conclusão, depois destas duas palestras, de que na verdade, a vida deles não tem absolutamente nada a ver com liderança. Quanto mais a gente vai ouvindo sobre liderança, mais a gente vai conseguindo se perceber líder ou não. Não estou falando no cunho de capacidade todos o têm. Estou falando nessa vocação, nessa tendência que a gente vai se percebendo à medida que vai ouvindo, à medida que vai lendo, à medida que vai se dedicando a este assunto. Líderes, eu tenho certeza que vocês já ouviram de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, o modo como se designa um líder, o modo como se diz que um líder deve se portar. Na sua concepção, o que é que um líder faz? O pessoal daquela fileira de lá, me diz aí uma palavra, o que é que o líder faz? Ótimo. Outra. O que é que o líder faz? Ele o quê? Lidera. Ué, por que vocês estão escandalizados? Vocês cantaram aqui hoje de manhã, beija-me com os teus beijos. Não, vou beijar com os beijos de quem? Lógico que é com os teus beijos, Senhor. Não cantaram aqui hoje de manhã? Beija-me com os teus beijos. Eu fiquei pensando assim, beija-me com os teus beijos. Enfim, o líder lidera, fantástico, fantástico. Aqui, treina. Já está devendo, já. O líder treina, ótimo. O líder ama. Quem falou aí? Ama. O líder ama, ótimo. Não entendi. Corrige, o líder corrige. O líder o quê? Conhece as pessoas. Você é vivo, né, batera? Conhece, está certo você. O que mais? Um de cada vez. Demite. O líder demite. Quem foi que disse isso? Levanta a mão aí. Ok. Antes que essa reunião termine. Brincadeira. O que mais? Delega, confia, cuida. Melancia? Não entendi. Influencia. Problema de audição. O que mais? Agora vocês querem, né? Na hora de vocês, não é isso? Agora vocês querem. Líder, vai à frente. Líder, aponta direções. Mas quem que está ainda? Mas que é essa voz solitária no deserto? Que é essa? Ah lá! Oi! Líder não desiste nunca. Advogando em causa própria, né? Tá certa você? Tá corretíssima você? Né? Líder é esse que aponta caminhos. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa igreja? Quem que é? Quem falou aí? Líder paga churrasco, tá certo? Tá certo. Bota a mão no bolso, investe, né? Que mais? Inspira, ótimo. Que mais? Oi? Instrui. Recompensa. Líder recompensa. Que mais? Serve. O líder serve através do churrasco, da recompensa, através enfim, serve. Irmãos, se vocês sabem tudo isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós vamos fazer aqui? Não é verdade? Mas vamos lá. Líder é isso tudo que vocês disserem, mais um pouco. Líder é essa pessoa que é sacada no meio da sociedade, capacitada por Deus, dar direção, dar norte,
Muitas das vezes o líder tem que abrir picadas, muitas das vezes o líder tem que abrir caminho. Me lembro bem quando havia 2 engenheiros e eles estavam olhando no teodolito e eles estavam ali olhando a curvatura do terreno para ver onde é que passaria a estrada, ou onde se faria a estrada. E havia 2 mineiros assim, tacanhos, quietinhos no canto, aquela painha no canto da boca, encostado numa enxadinha. E os 2 engenheiros, capacete branco, um olhou para o outro e disse assim: por que é que eles tanto nos olham? Falou: não, essa é gente ignorante, gente que não sabe o que é que faz a vida. Ele falou: quer ver? Perceba a ignorância. Por que é que vocês tanto olham para a gente? E o mineirinho falou assim: não é que nós estamos aí observando o que é que o senhor tanto olha nesse buraquinho, olha no buraquinho, faz anotação, olha no buraquinho, faz anotação. Falou: o que é isso? Falou que isso aqui chama-se teodolito, para a gente perceber a curvatura, para ver onde é que vai passar a estrada. Falou: ah, tá certo. Falou: não falei para você? Gente ignorante, quer ver? Mais ignorante ainda. Ele falou: quando nós não estamos aqui, como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem estrada aqui? Ele falou: ah, aqui nós usamos burro. Nós pegamos o burro, nós dá um tapa na anca dele, vai andando, amassando o capim, vai fazer um trieiro. Depois que a gente faz um trieiro, a gente abre um lugarzinho maior, passa uma carroça, depois passa a carroça, passa um caminhão, a gente faz uma estrada. Eu falei: e quando não tem burro? Aí nós chamamos vocês. Na farta de burro, aí nós contratamos vocês, por isso que vocês estão aqui. Líder é esse que vai abrindo a picada. Líder é esse que vai dando o tom e assim por diante. E você que está aqui, que se vê como um líder, que está num congresso de liderança, sabe que mais cedo ou mais tarde Deus colocará os seus cuidados, gente que virão após você, gente que você vai dar o tom, que você vai dar o ritmo, que você vai dar a cor e o sabor. E eu pergunto a vocês, de todas as pessoas a quem você vai liderar, aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui. O pastor citou inúmeras vezes, e eu acho maravilhoso, John Maxwell citou outros líderes que trabalham na área de liderança, são especialistas na área de liderança. Eu quero dizer a vocês o seguinte: eu não tenho a humildade que ele tem. Eu vou falar um monte de coisa que os outros disseram, não vou dizer para vocês ninguém que disse, porque aí vocês vão achar que sou eu, entendeu? E aí eu saio por cima, tá certo? Então eu não tenho essa humildade não. Fulano falou, não, eu vou falando, você vai achando que sou eu que estou falando, tá tudo bem, e assim por diante. Obviamente, tudo que eu vou dizer vocês já ouviram e certamente ouvirão outras vezes nos seus respectivos autores das frases e pensamentos e assim por diante. Mas de todas as pessoas que nós precisamos e podemos liderar, qual é a pessoa por onde nós devemos começar a nossa liderança? Qual é a pessoa por onde nós devemos começar o exercício da nossa liderança? São as pessoas do nosso ND? São as pessoas de nossa casa? São as pessoas do nosso trabalho? Quem é a pessoa pela qual nós devemos começar a liderar? A primeira pessoa que devemos liderar é a nós mesmos. Ninguém conseguirá liderar a outros se não for capaz de liderar a si mesmo. Nós gostamos de instruir as outras pessoas, é preciso que antes nós estejamos instruídos. Nós gostamos de corrigir as pessoas, é preciso que nós saibamos nos corrigir. Nós gostamos de delinear caminho para as outras pessoas, para que elas saibam onde devem chegar. Mas quem não sabe para onde quer ir, certamente qualquer caminho lhe serve. Estou me lembrando daquela história de um senhor de uma fazenda, em que ele deu uma grande festa, chamou os seus amigos, os fazendeiros das fazendas vizinhas, e ele tinha um capataz muito bom, um senhor lá muito legal, chamado seu José, que já trabalhava por ele durante muitos e muitos anos. Mas esse patrão tomou um pouco e ficou um pouco alto, e resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto, justamente com o capataz, que era alguém que era tão querido na região. E aí então pediu que alguém fosse lá no pasto, pegasse um pouco de estrume, colocasse numa caixa, e aí mandou embrulhar, e ao embrulhar, ele chamou o seu João, no meio de todo mundo: seu João, tem um presente para o senhor. E o seu João, crédulo, um homem simples, foi lá: pois não, seu Pedro? Pois é, aqui está, seu João, o senhor trabalha comigo tanto tempo, está aqui um presente. Quando o seu João abriu, encontrou lá aquele tanto de estrume, os seus amigos ao redor começaram a rir, aquilo se tornou uma situação constrangedora, e o seu João disse assim: quero agradecer, patrão, eu tenho aqui um vaso onde certamente esse material vai servir e vai servir muito, mas patrão, eu queria aproveitar o ensejo e também lhe dar um presente. Aí o patrão ficou um tanto assim, porque julgou o seu João segundo a sua postura, segundo a sua régua, achando que o seu João faria com ele a mesma coisa. E ele chamou assim: Maria, me faz favor, que era sua esposa. E a mulher vem de lá com um ramalhete
enorme de flores que ele havia pego de manhã. Ele sabia que ia ter a reunião, era um homem muito grato ao seu patrão, tudo que o seu patrão já havia feito por ele, ele gostaria que todos soubessem o quanto ele era grato. Ele falou: não tenho nada para lhe dar, patrão. Então procurei na natureza alguma coisa que pudesse exemplificar a admiração que eu tenho pelo Senhor, e deu a ele um ramalhete enorme de flores. Aquilo se tornou mais constrangedor ainda. Passado o tempo, quando a festa está por acabar, um fazendeiro mais comedido chamou o seu João num canto e lhe fez uma pergunta: seu João, eu não entendi o que aconteceu hoje pela manhã. Ele disse: o que foi? Ele falou: o senhor recebeu estrume como presente e deu flores, por que o senhor fez isso? E o seu João, com aquele jeito simples, olhou para ele e disse assim: é porque cada um dá o que tem, cada um dá aquilo que tem. Você não poderá dar aos seus liderados se você não tiver. Você não pode pedir aos seus liderados que sejam equilibrados se você não for. Nós olhamos isso para o ministério de Jesus. Olha para Jesus. Era fácil as pessoas perceberem que havia uma distância enorme entre a maneira que os fariseus lideravam e a maneira com que Jesus liderava. Tantas foram as vezes que as pessoas não apenas viam o que Jesus fazia, mas também estavam sempre atentas às palavras de poder que saíam de sua boca. Certa vez alguém disse assim: ele prega diferente dos demais, ele prega como quem tem autoridade em si, ele não fica toda hora buscando em outros, ele não fica toda hora citando a José, não fica citando a Moisés, não fica citando a Torá, e quando ele a cita, ele faz adendos, ele diz assim: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E as pessoas reconheciam nesta maneira de Jesus de tratar com as pessoas mais simples, mais humildes, uma diferenciação enorme do modo como os fariseus o faziam. E olha que os fariseus eram aqueles que estavam investidos de autoridades, eles eram aqueles que lideravam espiritualmente a nação. Tanto é que Jesus, numa certa vez, vai dizer: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Aqueles que exerciam autoridade, aqueles que lideravam a nação, estavam completamente perdidos no que tange conduzir a nação rumo aos pés do Eterno. Quando Jesus falava com os fariseus, Jesus sempre os reprovava. Se você observar a maneira como Jesus tratou com as pessoas comuns, era uma maneira amorosa, era uma maneira tremendamente afetuosa, mas o modo como Jesus lidava com os fariseus, o modo como Jesus lidava com aquele tipo de liderança, era um modo truculento, era um modo de acotovelamento. Você vai perceber que as pouquíssimas vezes que Jesus saiu do sério justamente com esse tipo de pessoa, justamente por perceber neles um tipo de liderança que era incoerente. Quantas foram as vezes que Jesus os repreendeu? Jesus disse assim: quando vocês encontram discípulos, quando vocês fazem discípulos, quando vocês encontram alguém que os seguem, deixa eu lhes dizer, vocês os tornam 2 vezes filhos do inferno. Vocês são o tipo de pessoa, dizia Jesus, aquele tipo de liderança, que vocês não sabem para onde vão e ainda querem levar pessoas para esse lugar que nem mesmo vocês conhecem. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês são iguais a cegos que estão conduzindo outros cegos. Então a primeira pessoa que precisa enxergar somos nós, a primeira pessoa que precisa saber para onde vai somos nós. E como é que a gente faz para saber para onde vai? Você já ouviu uma sigla dita por todos nós como GPS? Alguém já ouviu? Sabe o que é um GPS? O que significa a expressão GPS? Ótimo, eu não sei falar essa palavra porque me dá uma cãibra na língua, eu não sei explicar, eu sou do interior. Global Position System. O que é isso? Em português agora. Um sistema de posicionamento global. Você precisa ter pelo menos 3 satélites sobre nossas cabeças, que vai fazer com que, através da sua triangulação, posicione onde é que você está. Se você me ligar, por exemplo, e disser assim: pastor Isaías, como é que eu faço para chegar na Nova Vila Itaguaí? Qual é a primeira pergunta que eu vou lhe fazer? Onde você está? Porque se eu não souber onde você está, eu não tenho como lhe conduzir, eu não tenho como lhe apontar o caminho correto. Posso inclusive lhe dar alternativas. Você vai gastar menos, você vai gastar mais, você vai mais depressa, você vai mais lento, mas a maneira de chegar eu posso lhe indicar. Agora, quem não se posicionou, quem ainda não sabe qual é a sua posição diante de Deus e diante da vida, como pode se levantar para posicionar a outros?
Se assim o for, nós nos assemelharemos àqueles criticados por Jesus. Vocês não sabem para onde vão e ainda insistem em levar outras pessoas juntamente convosco. Então, se eu quero liderar alguém, a primeira pessoa que eu devo liderar é a minha própria vida. Os seus líderes certamente serão como você. Os seus líderes terão uma visão de mundo igual a que você tem. Os seus líderes estarão olhando para a sua vida e vão desejar viver uma vida, se relacionar para com a vida da mesma maneira como você vê, como você se relaciona. Há um vídeo na internet, poderia até ter trazido, que mostra a força do exemplo. É impressionante que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Não é verdade? As palavras podem até instruir-nos, mas o que traz de perto mesmo é a exemplificação. Nós ouvimos agora pela manhã 4 maneiras, 4 estágios, 4 passos para se ensinar uma pessoa. Não 4 maneiras, mas 4 estágios. Primeiro, você faz. E a pessoa o quê? Observa. Então, o que é que as pessoas têm observado na sua vida? Quando você está fazendo, quando você está imbuindo da arte de fazer, o que é que as pessoas estão vendo na sua vida? Primeiro, você faz. Segundo, você chama-o para ajudar você a fazer. Ora, se o que você está fazendo estiver errado, todo o processo está comprometido, porque ele vai ajudar você a fazer errado, e depois você vai ajudá-lo a fazer errado, e depois você vai observá-lo a fazer errado também. Ou seja, em primeira instância, nós precisamos aprender a fazer certo. E quem é o nosso exemplo maior? A quem devemos olhar? Quem é o nosso mestre por excelência? Quem é o discipulador por excelência? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém melhor do que Jesus para com Ele nós aprendermos. Como líderes, nós muitas vezes queremos mudar as pessoas. É verdade, e nós temos a graça de Deus e conseguimos, através da nossa influência, mudar pessoas. Como líderes, muitas vezes nós queremos consertar, corrigir as pessoas, mas nada disso valerá se nós antes não conseguimos corrigir a nós mesmos. Se nós conseguirmos saber para onde estamos indo, certamente nada disso valerá. Então, liderança começa consigo. Se não começar consigo, certamente não é líder. Uma segunda pergunta que eu gostaria de responder, embora ninguém me tenha feito, eu a farei. Foi tratado nesta manhã e acredito que tenha sido feito no dia de ontem também. A pergunta que você precisa responder para você: o seu interesse nas pessoas é genuíno? O seu interesse nas pessoas é claramente pelas pessoas? Você se interessa realmente pelas pessoas? Você é apaixonado por gente? Você gosta de gente? Você sabe que os discípulos de Jesus, vez por outra, eram reprovados nesse quesito. Às vezes traziam, aliás, eu já disse isso e vou repetir, eu não me lembro de nenhuma vez os discípulos de Jesus darem uma bola dentro. Não me lembro. Todas as vezes que eles faziam uma proposta, Jesus dizia: não. Senhor, vamos mandar descer fogo do céu? Não. Senhor, essas crianças estão atrapalhando. Não, deixa as crianças virem. Senhor, tu vais para Jerusalém? Não vá. Não, eu vou, o diabo está falando na sua boca. E assim vai. Não, perdão, irmão, perdão. Pedro acertou uma vez. Pedro acertou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus tirou até isso dele. Ele falou: Pedro, agora você acertou, mas não foi você, tá? Não, foi meu pai que colocou na sua boca. Poxa vida. Até a hora que o cara acerta, ele erra. O que é isso? Então, se você observar, os discípulos de Jesus eram pessoas que tinham uma certa dificuldade de gostar de gente, porque o coração deles estavam cheios de outros ideais. Eles amavam o poder, eles amavam o poder de mando. Vou dar um exemplo. Você pega os discípulos de Jesus, Jesus capítulo 10, versículo 46 de Marcos, diz que Jesus estava saindo de Jericó. E ao sair de Jericó, um cego começou a gritar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se você olhar com calma o texto, bem vagarosamente, você vai perceber que algumas pessoas começaram a criticar o cego. E quem eram as pessoas que começaram a criticar o cego? Aqueles que estavam seguindo a Jesus, que ainda não haviam compreendido a proposta de Jesus, que ainda não sabiam onde é que eles estavam, nem para o que eles estavam indo. E aí eles disseram para o cego: cego, para com isso, vê se enxerga. Não é assim? E mal sabiam eles que de todos eles, quem é que mais enxergava? Justamente o cego.
Era o cego que, mesmo tendo a informação de que Jesus havia vindo, de que Jesus era oriundo lá de Nazaré, uma cidade com pouca fama ou com muita fama ruim, olhou para Jesus e percebeu nele divindade, percebeu nele aquela descendência davídica que era prometida lá no Antigo Testamento. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você se importa com as pessoas? As pessoas que estão ao seu redor têm valor para você? Enquanto pessoas mesmo. Você sabe que lá na comunidade onde eu pastoreio, tem pessoas muito simples. Tem uma irmã lá chamada Gonça, ela é gonçalina, e ela é a cozinheira lá, e ela é uma pessoa muito simples. Então a Gonça é mais ou menos assim: Gonça, aqui ó, o vaso está fora. Ela olha para o vaso e fala assim: ah, mas meu neto já está desse tamanho, ó, já está até andando. Não, Gonça, o vaso está fora. Então, pastor, já fui 2 vezes no INSS. Você pergunta uma coisa para ela, ela responde uma coisa completamente diferente, mas não é porque ela é boba, muito pelo contrário, é porque ela é extremamente inteligente. Ela não consegue responder a razão pela qual o vaso está fora, e ela sabe que é função dela colocar o vaso. Motivos para mandar a Gonça embora, irmãos, escolham. Tenho centenas de motivos, mas eu me lembro de uma coisa: a minha mãe já foi a Gonça de algum lugar. A minha mãe teve 3 profissões nesta vida. Minha mãe foi, em primeiro lugar, cozinheira. Em segundo lugar, minha mãe foi cortadora de cana. E em terceiro lugar, a última profissão da minha mãe foi varredora de rua. Então eu entendo disso. Eu sei que muitas vezes alguém teve motivos para mandar minha mãe embora, e alguém bondosamente não a mandou. E o fato de alguém não mandá-la embora preservou a nossa casa, preservou a nossa saúde, pôs um pouco de pão sobre a nossa mesa. Quando eu me lembro dessas coisas, eu começo a gostar mais de gente, porque um dia alguém gostou de mim só porque eu era gente que soube valorizar-me, gente que soube olhar para mim e ver em mim algo para além do que se podia ver apenas com o globo ocular, nervo óptico e assim por diante. Você tem interesse nas pessoas? Por que essa pergunta é tão importante? Porque essa é a típica pergunta que faz com que a gente cheque, que faz com que a gente analise as nossas intenções. O que é que nos move? No Antigo Testamento, pecado é o que você faz ou deixa de fazer. Em Jesus, pecado é mais do que o que você faz ou deixa de fazer. Para Jesus, é por que você faz e por que você deixa de fazer. As intenções precisam vir à tona. Por quê? Deixa eu lhe perguntar. Algumas pessoas foram lhes perguntadas: por que é que você quer ser líder? E nós encontramos pessoas querendo ser líder o tempo todo, o dia todo, em vários lugares, em vários segmentos da sociedade. Por que é que você quer ser líder? Quais são as respostas mais comuns que nós ouvimos? Eu gosto de ser líder porque eu gosto de dizer às pessoas para onde elas devem ir. Eu gosto de ser líder porque quero ser obedecido. Eu gosto de ser líder porque o líder está numa plataforma de mando, onde ele manda e os outros obedecem. E eu gosto. E todas essas respostas, apesar de serem dadas em larga escala, nenhuma delas vale para nós. Por uma razão muito simples. Porque o nosso líder por excelência nos ensinou a liderar de uma maneira completamente diferente. Como vocês sabem, havia dito, eu fui assembleiano, mas eu não fui um assembleiano comum. Eu era da Al-Qaeda assembleiana, eu era do Hezbollah assembleiano, eu era do ISIS assembleiano. Eu era quase um impecável. Colocava algodão no ouvido. Eu não podia ouvir uma música passando, indo para a escola, vai com uma música do mundo. Oh meu amado, então não podia ouvir, colocava ouvido no ouvido. É porque essa é da minha época, né? Vocês agora é a Anitta. Enfim, e eu colocava aquilo no ouvido porque eu não podia ouvir. Eu era da Al-Qaeda assembleiana. E eu aprendi na minha igreja a liderar. Na nossa igreja, o lema era esse: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu, quando pensei em construir um ministério, quando pensei em construir uma carreira religiosa, eu também achava assim: esse é o modo, esse é o modelo. Afinal de contas, a Assembleia de Deus naqueles dias, tem quase 100 anos, multiplicou-se pelo país inteiro, e a igreja de maior referencial é pentecostal. Então é um modelo que dá certo. E eu comecei a reproduzir tal modelo. Mas Jesus, que me ama tanto,
atrapalhou meu ministério. Por quê? Um dia eu estou lendo as Escrituras e li Jesus dizendo assim: no mundo, os senhores dominam sobre os seus. No mundo, os governantes são obedecidos, ainda que à força. Se Jesus tivesse parado aí, eu acharia que era apenas uma constatação social, pronto, vírgula. Mas entre vós não será assim. Aí eu tremi. Não, Senhor, não. O maior servirá ao menor. Irmãos, foi uma revolução na minha mente, uma revolução na minha cabeça, no meu modo de pensar. Eu tenho líderes na comunidade, nós somos em alguns pastores, e um dia um pastor falou para mim assim: aí você tem que ser mais duro, mais enérgico, você tem que chegar mais junto, você tem que botar assim, assim, assim. Eu falei para ele: não faça isso. Ele falou: por quê? Você vai se arrepender, porque eu vou começar pela sua vida. Não faz isso. Eu desisti desse modelo, não faça isso. Você poderá ser vítima do que você está pedindo para mim hoje, não faça isso. Aí eu pergunto a você: é menor, é mais ou menos eficaz? Acabamos de ouvir aqui, nós somos hoje quase 2 bilhões de seguidores de Cristo Jesus, que sem maltratar ninguém, sem humilhar a ninguém, apenas percebendo o que havia de bom nas pessoas, conseguiu depois de quase 2000 anos. Olha para quem está perto de você e diga assim: você ama as pessoas, você se importa com as pessoas. Os líderes, eles têm umas características interessantes. Líderes são aqueles que veem as coisas antecipadamente. Líder é aquele que consegue perceber quando ninguém ainda percebeu. Líder é aquele que consegue vislumbrar o que ainda ninguém conseguiu. Agora, o líder não apenas vê antecipadamente, mas ele também vê mais longe. É natural. Você está num grupo de pessoas, alguém dá uma sugestão, e você já começa, dentro de sua mente, dentro do seu coração, uma capacitação dada por Deus, você já começa a perceber os desdobramentos. Se nós tomarmos esse caminho, é esses os desdobramentos que se darão. Se nós formos por este caminho, esses serão os desdobramentos. A gente consegue perceber com antecedência e consegue perceber aquilo que as pessoas ainda não conseguem perceber. Por isso que somos líderes. Agora, você deve concordar comigo que isso é um poder imenso, não é? Você conseguir antever situações, você conseguir perceber situações antes que elas aconteçam e perceber os desdobramentos dela, isso é um poder muito grande. E o que é que a gente faz com isso? A gente pode se utilizar desse poder todo para abençoar a vida das pessoas. A gente pode utilizar-se desse poder para levantar as pessoas, para agregar valor à vida das pessoas, ou então a gente pode usar desse mesmo poder para manipulá-las, para machucá-las, para colocá-las num departamento onde elas nunca alcançarão o seu tamanho. Jesus sempre falou sobre isso. Basta ao liderado ser como o seu líder. Então, se nos basta ser como os nossos líderes, quem é que determina, quem é que é a tampa do nosso ministério? Nós. Somos nós. Nós é que determinamos até onde vamos, nós é que determinamos até onde podemos, nós é que determinamos os esforços que empreenderemos, visto que queremos alcançar certamente o que algumas pessoas ainda não alcançaram. Esse conhecimento pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Há pessoas que se utilizam disso para manipular. Você conhece quem é o manipulador? Você consegue identificar com facilidade quem manipula as pessoas? Quem se utiliza dessa capacidade dada por Deus para, ao invés de servir, servir-se de. Eu conheço gente assim. Manipulador é aquele que, quando se vê numa situação, ele pensa antes em si, e se der tempo, nos demais. Os seus planos é que devem ser colocados em voga, os seus projetos é que devem ser colocados em voga, e para isso ele se vale das pessoas. As pessoas servem às suas mãos como uma grande massa de manobras. A gente se vê isso no mundo da política, ou não? Claro. Quando a Bíblia nos diz mundo, não ameis o mundo, o que é que está fazendo? Qual é a referência a mundo? Deus amou o mundo, João 3,16. Os Salmos dizem: do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Mundo sistêmico, há um sistema onde as coisas operam segundo valores. Por exemplo, o mundo do futebol. O mundo do futebol tem os cartolas, o mundo do futebol tem os erros, tem os acertos. O mundo do futebol. O mundo da política. Aliás, o Cunha é carioca? O Cunha é do Rio de Janeiro? Vá com Deus. Editem. Existe o mundo da religião.
Lá no mundo do futebol, há manipulação de resultados? Sim ou não? Algum tempo atrás nós ouvimos falar que havia manipulação onde os juízes aplicavam penalidades onde não havia penalidades, falta onde não havia faltas, buscando um objetivo, que determinado time ganhasse. Porque ele tinha paixão pelo time? Não, porque ele lograva êxito, ele lograva dinheiro, grana para o seu bolso, contribuindo para que aquele resultado se desse daquela maneira. No mundo da política, há manipulação? Será que há, gente? A compra de votos? Não em Itaguaí, estou falando de outros lugares deste país. A compra de votos? Há pessoas que se deixam vender, há pessoas que estão dispostas a vender e assim por diante. Agora, algum tempo atrás, um amigo meu de uma cidade lá do interior de São Paulo colocou assim, postou assim: se alguém quiser comprar o seu voto, venda o seu voto e depois vote contra. Eu embaixo, completamente possesso do Espírito Santo, eu coloquei assim: quem vende o seu voto e depois vota contra é pior do que aquele que comprou. E ele escreveu: por quê? Eu disse: aquele que comprou desonestamente, na sua desonestidade, agiu com um lapso de honestidade, pois ele pagou por algo que ele esperava receber. Mas você que honestamente vendeu, agiu com um grande desacerto, agiu desonestamente, porque disse que ia votar e votou o contrário. Então você é pior do que o outro. Existe manipulação no meio político? Não sei nem porque eu estou falando de política agora, uma coisa assim passou assim na mente, não é? E no meio cristão, existe manipulação? Existem pessoas que se valem da fé das outras pessoas para alcançar os seus objetivos pessoais ou não? Eu comprei um avião com dinheiro da comunidade, e aí eu digo, para justificar, este avião pertence à comunidade, está no nome da comunidade, embora só sirva a mim e a minha família. E a comunidade, igual aquela vaquinha de presépio. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a pensar, nós não fomos incentivados a questionamentos, nós somos ensinados que a gente precisa pura e simplesmente ouvir, sem nenhum processo de razão, a gente pura e simplesmente obedecer. Deixa eu lhes dizer uma coisa: as maiores críticas que o meio evangélico sofre é justamente por ser desprovido dessa capacidade reacionária de pensar, de arguir e de dizer assim: com licença, não entendi, explica novamente, não entendi, fale novamente, não entendi. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês aqui hoje. Vocês me digam aí quais são os pregadores que vocês mais admiram. Me fala aí uns 2 ou 3 aí. Os pregadores pops, os pregadores de alta performance neste país, que estão no meio. Quem? Pastor Rodrigo. Vamos falar dos que não estão presentes, porque a humildade nos impede. Vamos falar dos que não estão presentes. Fala aí o pessoal da mídia. Ô gente, o que é isso? Espera aí, vamos lá, o pessoal de lá. Cláudio Duarte, anota esse nome, Cláudio Duarte. Silas Malafaia, anota esse nome, mais um. Oi? Silas já falamos. Gente, que rolo da bexiga que é esse? Lucinho, pronto. Então nós temos aqui Cláudio Duarte, Silas Malafaia e Lucinho. Vá na internet, pegue qualquer sermão de qualquer um dos pregadores que vocês citaram e de outros. Escreva o que ele disse. Transforme em letras o que ele disse. Quando ele disser amém, você diz amém. Quando ele disser glória a Deus, você diz glória a Deus. Quando ele respirar fundo, você coloca lá, respirou fundo. E vai fazendo. Aí então, guarda. Daqui 15 dias, você vai e lê o que ele escreveu, o que está escrito. Tira a performance. Você está agora despoluído com relação aos gestos, à ação teatral. Você vai e lê o que a pessoa disse. E depois de ler o que a pessoa disse, você abre as Escrituras. E aí você compara com o que Jesus disse. Você saberá se é um discurso de autoajuda ou se é um discurso que é ajuda que vem do alto. Nós fomos ensinados a nos converter à performance. Faz parte de nós.
Nós gostamos disso. Está no nosso DNA. O hemisfério sul, pega o planeta e divide em duas partes. Hemisfério sul. Aqui a gente diz assim: você está sentindo Deus aí, meu irmão? Está sentindo Deus aí, meu irmão? Está sentindo Deus aí? E faz parte, não é uma crítica, não, estou dizendo assim, faz parte de nós. Está sentindo, está sentindo, está sentindo. No norte, ninguém pergunta se você está sentindo. No norte, por que não se faz essa pergunta? Porque eles sabem que Deus está presente. Aí você diz assim: e como é que eles sabem se eles não sentem nada? É porque está escrito. E se está escrito, para eles é suficiente. Eu sei que Deus está aqui porque está escrito que Deus está aqui. Eu não preciso sentir que Deus está aqui. Aí você diz assim: pastor, como é bom a gente saber que Deus está aqui porque está escrito e poder sentir a sua presença. É maravilhoso. É quando você uniu o catafático e o apofático. Lembra da história? Vocês não lembram do catafático e do apofático? Não, gente. Aí vocês me quebram as pernas. Quarto século. Quarto século. A igreja havia se prostituído. A igreja estava flertando com o poder. Agostinho havia assumido o poder. E aí então, você sabe que a igreja, quando se mistura com o poder político, geralmente não dá coisa boa. E a igreja foi se prostituindo, a igreja foi perdendo seus valores, abrindo mão de seus princípios. E aí então um grupo de pessoas que pertenciam à igreja disseram assim: não tem mais como navegar nessa embarcação, ela vai submergir. Então eles nadaram para longe da embarcação, se apegaram a alguns destroços, entre aspas, e foram para os desertos. E eles pensavam assim: vamos deixar a embarcação afundar, não tem mais como salvá-la, nós queremos ter uma vida com Deus, nós queremos permanecer com Deus, nós queremos o Senhor no leme do nosso barco, vamos nadar para longe, depois a gente volta. Se houver alguns que estão ainda vivos, nós nos agregaremos e formaremos uma nova embarcação. Esses são chamados os pais da igreja, ou os pais do deserto. Se você procurar, você vai encontrar também os padres do deserto. A palavra padres no sentido de pai, os pais do deserto. Esses homens, eles queriam permanecer com Deus, eles queriam estar cheios de Deus, e foram buscar a Deus nos desertos. Você sabe que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, nós somos seres naturalmente que vivemos em coletividade. Muitas dessas pessoas que foram para o deserto, ao invés de encontrar Deus, encontraram o diabo. Muita gente ficou maluca, muita gente ficou doida, completamente doida, mas alguns deles realmente se tornaram pessoas com uma espiritualidade profunda. Santo Antão, por exemplo, leia a história de Santo Antão, você vai ficar admirado a capacidade de resignação e resiliência que tem um homem como aquele. E aí então, estes pais do deserto cunharam dois conceitos. O primeiro é catafático, o segundo é apofático. O que é catafático? Catafático é da onde surgiu a palavra catequese, catecúmeno. É aquele conhecimento que eu posso não apenas adquirir, mas eu também consigo passar. Por exemplo, uma receita de bolo, ela é catafática. Eu posso apreender, eu posso abraçar esse conhecimento e sou capaz de ensinar a outros, catafático. Mas existe um outro conhecimento que todos nós temos, experimentamos, mas não se traduz em fórmulas matemáticas, isso é apofático. Vou dar um exemplo: você vai ao aeroporto, você não vê o namorado há 6 meses e de repente surge o rapaz, lá na sala de desembarque, você olha para ele olha para você. Você sai correndo, ele sai correndo, e dá aquele abraço gostoso, e eu como repórter, eu vou lá, está aqui fulana, Joana, está aqui, como que é seu nome? Seu nome, guri? Acorda. Como? Felipe. O Felipe. O Felipe, o que é que você sente? Como que é o nome da sua namorada? Não tem, Felipe? Quantos anos você tem, Felipe? 14, está certo, não é para ter namorado mesmo não, você está certo, só tem tamanho. Vai lá ver o Felipe, daqui uns 8 anos, meu Felipe, e aí vem a namorada dele, fala o nome de menina bonita que você gosta, o nome de uma menina, não fala o nome de nenhum aqui nem. Como que é o nome dela? Aquela que você é apaixonadão, que ela nem sabe ainda. Tenha coragem, rapaz, que líder é você? Como que é o nome da menina que ele gosta? Vocês não sabem? Você tem que se interessar mais por gente, mais por pessoa. Chama o Felipe ali depois e fala assim: cara, Felipe, quem que é a menina? Quem que é? Entrega aí. Mas está lá o Felipe, vem a Patrícia. Ficou bom agora?
Ficou bom o nome? Aí vem a Patrícia, dá aquele abraço na Patrícia e fala: Felipe, o que é que você sentiu? Fala: eu senti muita felicidade. Fala: mas felicidade é tudo que você sentiu? Não, eu senti uma coisa assim. Fala: sim, mas o que é que você sentiu? Existem coisas que nós sentimos, existem coisas que nós sabemos, mas não conseguimos transmitir com palavras. Na igreja não é diferente. Você pega uma igreja presbiteriana, ela é mais catafática ou apofática? Vocês nunca foram presbiterianos, né? A igreja presbiteriana é conhecida justamente por ter as normas, as regras, porque está tudo escrito, delineado. Lá ninguém tem dúvidas de nada. Dúvida temos nós. Eles sabem tudo. Então eles são catafáticos. Está tudo escrito, mas tem apofático na igreja? Tem conversão. Tem coisas que não se explica. Tem o Espírito do Senhor adentra o coração das pessoas, e isso não se pode ser explicado através da teologia sistemática. E a Assembleia de Deus é mais apofática ou catafática? É mais o quê? A Assembleia de Deus é mais catafática ou apofática? Apofática, mas tem catafático nela, porque as leis que regem o amor de Deus são explicadas todos os domingos na igreja, embora ninguém preste atenção, mas estão sendo explicados lá a todo mundo. Já foi aqueles congressos que o cara fala assim: que poder, que poder. Aí você fala assim: o que foi pregado? Eu não sei, mas foi um poder, foi um poder. A pessoa não está querendo saber o que foi pregado, quer sentir, não é assim? Nós precisamos nos interessar por gente. Se nós não nos interessarmos por gente, certamente nós teremos uma liderança pífia. Nós precisamos valorizar o que Jesus valorizava. E se tem uma coisa que Jesus valorizava, essa coisa era gente. Se você valoriza a sua relação com Deus, você precisa valorizar aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza. Aliás, valoriza tanto que se entregou. Perguntaram para Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? O que Jesus respondeu? Relacionamento. O maior de todos os mandamentos é você aprender a se relacionar. Se relacionar com Deus e se relacionar bem com o seu próximo. À medida que você se relaciona bem consigo mesmo. Quem não sabe se relacionar jamais será líder nem da sua própria vida, nem da sua própria casa, quanto mais de um grupo que propõe-se a buscar a Deus com sinceridade de coração. Uma outra pergunta que precisa ser feita: crescimento. O crescimento o qual você busca, essa capacidade que você... Rapaz, agora que eu olhei o horário, crescimento seu, ele é contínuo. Você continua crescendo ou está satisfeito com o estágio que alcançou? Como é isso na sua mente, na sua cabeça de líder? Como é que você lida com isso? Você busca melhorar? Você tem buscado crescer? Você tem buscado liderar cada vez melhor? A velocidade, o tamanho, a força do líder é que vai determinar a velocidade, o tamanho e a força dos seus liderados. Obviamente, somos nós que imprimimos o ritmo. Não tem grupos que vão com a força e vai, caminha, multiplica. Isso tem muito a ver com a liderança. Existem outros com características diferentes. Não estou dizendo que este é melhor ou que aquele é pior. Não. Nós ouvimos aqui hoje pela manhã. Não se pode se dizer que é melhor ou que é pior. Se pode se dizer que é diferente. Cada um de nós temos uma maneira única de refletirmos a glória de Deus, cada um de nós. É por isso que a graça de Deus é multifacetada. Cada um de nós expressa essa liderança à sua maneira, ao seu jeito. Agora, existem coisas que podem e devem ser encontradas em todas as lideranças. Quando a gente olha, por exemplo, capítulo 5, versículo 22 a seguir de Gálatas, ele vai dizer: o fruto do Espírito começa com amor e termina com temperança. Começa com amor, termina com domínio próprio. Ou seja, é um fruto só que tem diversas departamentalidades, ou seja, que é completamente bipartido, tripartido, quadripartido e assim por diante. É um fruto apenas, mas que tem... Agora, não pode ser que eu tenha mais amor e tenha menos temperança? Pode, porque eu não sou uma obra acabada. Não pode ser que eu tenha mais paciência e tenha menos longanimidade? Lógico. Quem de nós é equalizado por inteiro? Quem de nós, quando faz uma autoanálise, perceba assim: eis aqui alguém que está perfeitamente, completamente pronto para a liderança? Quem de nós? Fora eu que vos falo. Ninguém, não é verdade? Todos nós precisamos nos aperfeiçoar. E você tem investido no seu aperfeiçoamento? É uma coisa que você se interessa para isso? O que você está fazendo? Isso, por bondade de Deus,
eu morei 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos. E eu gosto de contar essa história pura e simplesmente porque tem muita gente que gostaria de morar nos Estados Unidos e fala, nossa, tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é legal, mas não é tudo isso também. Então, tranquilo. Se você nunca morou nos Estados Unidos, também não é isso aí também, não é essa coisa também. Mas não é assim. Eu tinha aula com uma senhora de 82 anos de idade, dava aula de inglês para a gente. Ela morava num asilo. O asilo lá é completamente diferente do asilo daqui. Ela morava no asilo, nós íamos lá toda terça-feira às 10 horas da manhã. E aquela senhora resolveu investir na nossa vida. Não recebia nada por isso, financeiramente falando. Ela nunca atrasou. Ela era britânica. E um dia, ela foi nos ensinar a falar o verbo no passado. E ela nos ensinou que tinha que acrescentar o ED, em algumas oportunidades ela tinha que acrescentar o ED. E aí ela dizia para mim assim, Isaías, please, repeat, closed. Aí eu percebi que eu queria fazer certinho, e eu disse assim, closed. Ela falou, no, closed. Aí eu, closed. Ela, no, closed. Eu falei, eu comigo assim, mas que... Não estou entendendo essa velha não, aí. O que está acontecendo? Será que ela não está ouvindo o que eu estou falando? Aí eu quis dar uma caprichada, né? Aí eu, closed. A Luciana, minha esposa, um poço de serenidade, começou a dar acesso de riso. A Luciana fez assim, ó. E eu fiquei possesso, porque eu falei, a mulher vai se chatear. Poxa vida, a mulher está dando aula para a gente. Eu cutuquei a Luciana por baixo da mesa. Foi a pior coisa que eu fiz. A Luciana... E eu, closed. Até hoje a Luciana vira para mim e fala assim, e aí, Isaías, closed. Quer dizer, gente, eu estava investindo naquilo que eu julgava ser necessário para a minha permanência lá. Outro dia alguém perguntou, e você voltou falando inglês? Falei, nada. O que é que você sabe falar em inglês? Closed. Isso eu sei falar. Meu sogro foi me visitar, e meu sogro falou assim, Isaías, quanto é que custa aquela calça ali? Eu falei, deixa comigo. Please, come on, hello girl. Ela, yeah. Eu falei assim, please, how much you spend? Ela, what? How? Yeah, this. Ela, e eu, meu sogro aqui e aqui. Oh, ok. E ela, eu, ok. Aí quando ela vai terminando a frase, você percebe? Ok, thank you. Aí meu sogro virou para ela, se afastou e falou, quanto custa? Eu falei, não faço a menor ideia, mas nós vamos descobrir. E descobrimos. Irmãos, não me aperto com nada. Estou no Egito. Alguém que já foi para o Egito? Egito. Aqui no inglês você ainda dá uma enrolada. E lá, que o cara fala assim, rural vai atolar, arruma malaí, quer dizer, oi. A Luciana colocou na cabeça que ela queria tomar sopa de cebola. Ela leu lá, sopa de cebola, eu falei, deixa comigo. Peguei o telefone, blá, 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 blá. A Luciana fala assim, depois de uma meia hora chegou essa sopa lá, falou, o que você falou? Eu falei, não tenho a menor ideia. O importante, Luciana, é que a gente consegue se comunicar. Tem que se comunicar. Para se comunicar tem que gostar de gente, você tem que falar a linguagem de gente. Onde eu vou eu me comunico. Existe uma linguagem que está para além da linguagem falada, a linguagem do abraço, do afeto, do carinho. Nós encontramos com as pessoas, nós abraçamos as pessoas. E aí? E o cara, Brasília, Brasil. Outro dia o cara falava assim, Ronaldo, o cara lá, porque todo mundo conhece essa turma, né? Ronaldo, Pelé. Eu falava, nossa. Eu, fantástico, Ronaldo, cara, Ronaldo, eu, Pelé, ele, Pelé, eu, aí tinha tinha um outro lá, Neymar, eu falava, you know Isaías? Ele, Isaías? Não, Isaías, não. Neymar, Isaías, o cara, Isaías. Comunicar. A comunicação coloca você em lugares onde você jamais estaria sem se comunicar. E a falta de comunicação também. Estava num congresso, irmão, estou terminando. Estava num congresso em Águas de Lindóia. E lá estava pregando o Ricardo Gondim. E
acho que a pessoa aqui ainda não conhece, boa parte não conhece o Ricardo Gondim, porque ele está um pouco fora da mídia. E o Ricardo Gondim, pregando lá, ele falou algumas coisas lá que eu discordei. Mas quem sou eu para discordar do Ricardo Gondim, né? Mas eu me dei o direito de discordar. Nós estávamos jogando lá bola à tarde, fazendo aquecimento. Encostei na parede. O pessoal da igreja, ali da nossa igreja, ali, olha, esse Ricardo Gondim falou esse negócio, não sei o quê, fazendo aquecimento. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lenhando Ricardo Gondim. E eu tenho um amigo que é pastor Eli, em Campo Grande, de uma outra igreja batista, lá uma história lá. Aí estava no congresso também. De repente, tinha um cara parado assim, e nós fazendo aquecimento. Falei assim: e aí, varão, beleza? Ele falou: beleza. Você também está no congresso? Ele falou: tô. Eu falei: você é de onde? Ele falou: sou da igreja do Ricardo Gondim, que vocês estão aí. Eu falei: é mesmo, cara? Prazer, pastor Eli de Campo Grande, você está beleza? Rapaz, até hoje ele recebe e-mail, metendo pau nele, porque achando que era eu. E os membros lá da igreja, que não vale um pique ruído, na hora de jogar, falaram assim: passa a bola, pastor Eli, passa a bola, pastor Eli. Eu virei o Eli lá, na hora da crítica. Você sabe sempre jogar para o outro lado, não é assim? Eu sempre fiz isso, irmãos. Mas parei depois que nasci de novo, depois que... Engraçado, vocês não acreditam no que eu falo, né? Depois que eu brinco tanto, vocês não acreditam. Precisa crescer continuamente. Estava contando a história da velhinha de 82 anos, porque um dia aconteceu uma coisa na minha vida lá, e eu estava muito triste, e aí eu achei que aquela velhinha, com aquele jeito fantástico, amoroso, ia falar assim: não, meu filho, não faz assim não, e tal. A velhinha com a cara fechada, ela só perguntava assim para mim assim: sim, e agora, o que é que você vai fazer? E eu: sabe o que é? Não, já entendi. E agora, o que é que você vai fazer? Essas perguntas eu trouxe de lá. Essas perguntas me ensinaram a ter um pouco mais de foco na vida. O pastor da nossa comunidade, você falava assim: eu tenho um plano. Ele falava assim: qual o plano seu para a vida? Eu penso assim, assim. Aí ele perguntava em seguida: o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Não, isso é um plano. Ele falou: então você não tem plano. O que você tem é um desejo inócuo, vazio e nada mais. Quem planeja sabe de onde está e para onde quer ir, como quer chegar. Você tem crescido. Quando eu olho para o seu grupo, o grupo que você lidera, cresce junto com você? Se você perguntar: pastor, como é que a gente faz para crescer? Eu vou lhe dizer duas coisas que podem lhe ajudar a crescer. Primeiro, identifique os seus talentos, identifique o seu ponto forte. Alguém poderia dizer: você lembra que antigamente a gente estudava lá matemática, tal, invista no seu ponto fraco. Eu jamais diria isso. Invista no seu ponto forte. Quando você investe no seu ponto fraco, o máximo que você pode ser é mediano. E o mediano não vai para lugar nenhum. O nome já diz, mediano. De onde vem a palavra medíocre? Não é um xingamento, não. Medíocre vem de mediano. É o cara que está... Quanto você tem? 1,73 m, que é o meu caso. Está ali. Tá. De repente você vê alguém mais alto. De repente você vê alguém muito baixo. O mediano é aquele que nem vai nem fica. Então faz o seguinte: começa a olhar para a sua própria vida e ver qual é o ponto forte da sua vida. O que é que você faz e faz bem? O que é que você faz e faz com gosto? O que é que você faz e te dá prazer em fazer? Invista no seu ponto forte. Leia sobre isso, medite sobre isso, escreva sobre isso. Quando? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E o domingo? Faça tudo de novo. É certo, é verdade. Pode ser que num curto espaço de tempo você não aprenda tudo o que tiver para aprender acerca do assunto, mas num longo espaço de tempo vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na sua liderança. Se esmere, procure crescer. Olhe para quem está próximo a você e diga assim: saia da sua zona de conforto. Quero terminar, o tempo Chamir. Quero terminar falando para você que no livro de Hebreus, no capítulo 11, há lá uma galeria da fé, uma galeria de gente que soube liderar, como também soube ser liderado. Entre esses inúmeros heróis da fé, o texto nos diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que estão ali não é para com o dedo em riste apontar as nossas faltas nem as nossas falhas, mas é como que estamos num estádio cercado de gente que diz: vamos lá, nós também já corremos essa corrida, nós também já nos embrenhamos aí. Já imaginou uma pessoa como Noé? O que diria a mim, o que diria a você? Se existe alguém que soube liderar, esse alguém foi Noé. Liderou a sua casa, liderou a sua família, soube liderar e liderar
A sua liderança provocou mudanças drásticas em todo o rumo da humanidade. E o interessante é que Noé, quando começou o seu projeto, tinha 600 anos de idade. Alguém aqui tenha menos de 600 anos? Tem menos? Então Deus pode usar a sua vida também com poder e graça para nortear a vida de outros. Uma coisa que você precisa rapidamente é tirar sobre os seus ombros, é tirar da sua mente, tirar do seu coração toda e qualquer limitação que qualquer outra pessoa busque colocar sobre você. As pessoas nos dizem coisas que muitas vezes nós devemos desprezá-las, fazer-nos de surdo. Imagine, você pega um cara igual Davi, o maior rei que Israel já teve. Já andei pela cidade de Jerusalém algumas vezes. A única estátua que tem em Jerusalém é uma estátua de Davi sem o nariz, mas está lá, próximo ao seu túmulo. Os judeus têm ojeriza por idolatria, então eles não fazem estátuas. Quando eles querem honrar alguém, eles não esculpem um busto, eles plantam uma árvore. Mas a de Davi está lá, contrariando, é o reconhecimento de que ele foi o maior líder de uma nação. Como começou? Vocês já imaginaram o dia que Samuel, o profeta, chegou à casa de Davi e disse assim: Jessé, o Senhor me disse que um dos seus filhos será o rei desta nação. Jessé deu uma arrumada: dos meus filhos, dos meus filhos. Há uma canção antiga que dizia assim: veio um homem a Belém, este homem se chamava Samuel, na casa de Jessé o belemita, para ungir o rei de Israel. Vinha trazendo o seu azeite, o profeta fazendo o seu papel. A Saul Deus havia rejeitado, o homem ímpio e desordado, Deus o via lá do céu. Chegando à casa de Jessé, Eliabe a Samuel se apresentou. Jovem de grande aparência, mas porém o Senhor o rejeitou. Veio também Aminadab, e com ele vieram seus irmãos. O homem olha para a aparência, Samuel: eu sou Deus. Olho para o coração. Imagine o Jessé dizendo assim: mulher, o profeta passou por aqui hoje e disse que amanhã vem ungir um dos nossos filhos rei. Pegou, quem sabe, um papel, uma caneta e começou: o mais velho é fera. Você viu o jeitinho dele? Você viu quando eu falo as coisas para ele, ele já bota os irmãos todos em ordem. Certamente a mulher falou assim: será que não é o segundo? Olha o jeitinho do Aminadab. Desde pequenininho ele pega um pau de vassoura, coloca entre as pernas, sai gritando, com a espadinha na mão. Será que não é ele que Deus tem preparado? Será que não é ele, sabe? E foi. De todos os que estavam na lista, só faltava um. No outro dia, varrer a casa, arrumar os móveis. Você sabe, quando alguém importante vem na casa da gente, a gente coloca a nossa melhor louça, o nosso melhor talher. Deixa ele fazer uma pergunta. Lá estavam os menininhos, gravatinha colocada na cabeça, melhor sapatinho. Chega Samuel e diz assim: eu acho que é esse aqui. E lá nos recônditos da alma o Senhor diz assim: não é ele. Então só pode ser esse aqui. Samuel, não é este. Samuel começou a se preocupar porque a filha está acabando. Quando chegou no último, já contrariado, quando chegou no último, já falou: então só pode ser esse. Samuel, você, apesar de ser um homem que me entende, que me ouve, nem sempre a sua opinião bate com a minha, porque você olha para o que está diante dos seus olhos. Eu não, eu tenho uma capacidade que você não tem. Eu olho para o que os seus olhos não conseguem ver. Também não é este. Aí Samuel pirou, voltou para o dono da casa e falou assim: escuta, não é nenhum destes. Vou lhe fazer uma pergunta simples: você não tem um outro filho? Duro, irmãos, duro. Como você se sentiria no dia em que todos sabem que o profeta de Deus vai à sua casa para separar um rei, você nem convidado para sentar à mesa não foi? Os pais de Davi não confiavam nele, não viam nele nada, absolutamente nada. Passa o tempo, o óleo desce sobre a cabeça. Lembre-se, o óleo desceu, ele já está ungido rei.
Dá unção até um trono, ó irmãos. Dá unção até o trono tem leão, dá unção até o trono tem urso, dá unção até o trono tem gigante, tem... E aí então, está lá a batalha, pega um queijinho, eu acho que Gessé era mineiro, pega um queijinho, leva lá para os seus irmãos, lá vem Davi com a mochilinha. Quando chegou lá, como é que seus irmãos o viam? O que você está fazendo aqui, rapaz? Isso aqui é lugar de gente grande, rapaz, isso aqui é lugar de batalha, rapaz. Isso aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, rapaz. Zapa, vaza. Aqui é lugar de gente tatuada, rapaz. Aqui é lugar de caveira. Pede para sair. E o Davizinho lá. Olhou o movimento. Fez uma pergunta. O que é que ganha o cara que derrubar essa parada aí? O cara falou assim: rapaz, a família não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei e o bolso vai encher. Falou: é comigo. Falou: ninguém se apresentou, levaram o rapaz lá para o rei. Como é que Davi era visto pelos seus irmãos? Agora, como é que o rei viu a Davi? Rei, tem um cara aí que vai enfrentar o cara. Maravilha. Vocês sabiam que Saul era tão alto que do ombro para cima de todos ele passava? Cara com um corpãozinho, olhou por cima, falou: manda entrar. Falou: não, já entrou, rei. Falou: onde? Já entrou. Falou: não, meu filho, você não está entendendo. Não, rei, fica tranquilo, eu tenho experiência, isso aí é minha área, deixa comigo. Ele falou: meu filho, não vai dar certo. Faz o seguinte, pega essa. Aí botou lá aquele. Vai. Arranca. Como é que o rei olhou para o Davi? Você não tem competência para isso, cara. Você não tem habilidade para isso. Mas já que você insiste, vai para o campo de batalha. Como é que o gigante olhou para Davi? Chegou Davi com um pedaço de pau na mão. Falou: vocês estão só um pouquinho, menino, só um menino. Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês estão de brincadeira, poxa. Mandou e-mail para o Congresso, mandou e-mail, falou: vocês estão de brincadeira comigo. Vocês mandaram um cara com um pedaço de pau, eu sou cachorro agora. Hã? Só as cachorras? Só o que é isso? Davi olhou para ele e falou: o quê? A maneira como você olha para mim é diferente da maneira como Deus olha. Hoje é o seu dia. Às vezes a gente olha para o gigante e vê nele um obstáculo intransponível. O Davi olhou para o gigante e falou assim: não tem como errar, né? Uma testa daquele tamanho não tem como errar. Porque deveria ser uma senhora de uma testa, não, irmão? E uau. Quantos de nós, se Davi estivesse aqui hoje, ele teria dito para você: não deixe que o que as pessoas pensam a seu respeito determine o seu futuro. Deus pode e quer levantar você como alguém que realmente fará diferença. Irmãos, me permitam, eu tenho uma certa resistência com alguns ditos ufanistas. Você vai mudar o mundo. Pode ser que você não mude o mundo todo, mas pode ser também que Deus te use para ser mudanças no mundo de algumas pessoas. Eu hoje estou aqui, ontem eu não estava. Um rapaz falou: vamos tirar uma foto aqui com o meu ND? Vamos. Ele encostou-se nas minhas pernas e disse assim: hoje é ele, amanhã sou eu. Deus te abençoe, que você continue pensando assim, porque se Deus, por bondade e por misericórdia, levantou alguém como nós, sem dúvida nenhuma, pode levantar qualquer pessoa, principalmente alguém como você, que está desejoso de ser tudo que Deus quer que você seja em suas mãos. E eu termino dizendo, que seja essa nossa oração mesmo, que Deus levante novos pastores. Já contei para vocês que eu não tenho certeza do meu chamado. Já falei isso para vocês ou não? Não tenho certeza do meu chamado. Quando Deus foi me chamar, que eu acho que Deus me chamou, Deus falou assim: eis que eu te chamo. E eu coloquei na frente o dedo de Deus assim. O Senhor falou: não, Isaías, o de trás.
Aí eu saí assim, descabriado, olhei por detrás e falei assim: é com você. O cara baixou a cabeça, eu voltei e falei assim: Senhor, ele nem quer muito, deixa eu ir. Não, Isaías, é com ele. Vai, cara, o homem está te chamando, vai. Irmãos, eu sempre quis ser pastor. Sempre quis. Não reclamo de igreja, não falo nada, porque se tem uma coisa que eu quis nessa vida, foi ser pastor. O maior prazer da minha alma é poder de alguma forma plantar uma pequena semente no seu coração, porque um dia alguém plantou uma no meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nada falte. Ame pessoas, pelas pessoas. Eu não posso parar. Conversava com um amigo e perguntei para ele um dia: de todas as vezes que você já leu na Bíblia que Jesus curou as pessoas, o que é que havia em Jesus que curava as pessoas? E ele prontamente respondeu: o poder de Jesus. Eu olhei para ele e disse assim: discordo. Falei: por quê? Irmãos, eu acho que o que curava em Jesus era a sua compaixão. Jesus olhava para as pessoas e se via no lugar delas. Dói seu braço, senhora? Dói demais, Jesus. Consegue levantar? Não consigo, Jesus. Sou uma lavadora de roupa, isso já me atrapalha há tantos anos. Jesus se lembrou da sua mãe que lavava roupa também, e olhou para si e percebeu que tinha nele capacidade de curar. Por que ele não faria? Jesus não curava ninguém com um plano B. Não, eu vou curar essa pessoa porque essa pessoa agora vai sair, vai falar. Não. Curou porque amou as pessoas. Amou, ele amou. Gostava das pessoas. Jesus gostava das pessoas. Nunca se aproveitou delas. Nunca se aproveitou de suas fés. Nunca. Por isso que é seguido até hoje. Eu já apanhei muito na vida. Ninguém jamais colocaria uma sela sobre o meu dorso. Jamais. E Jesus colocou. Sabe como foi que ele colocou? Com tanto amor, com tanto carinho, que eu não soube dizer não. Eu não soube jogar lá fora. E eu olho para ele e falo assim: me leva, Senhor, me leva. E ele docilmente me leva. Jesus me quebrou, não foi com espora na barriga. Jesus me quebrou me levando para as águas, como fazem os índios Cheyennes. Um cara bravo, louco, raivoso, vingativo. Jesus me levou às águas. Pula agora, Isaías. Eu pulo mesmo. Pula, meu filho. E lá, toda aquela força foi domada pelo grande amor de Deus. Tem gente aqui assim, com uma vontade enorme. Eu quero e vai. Ótimo. Se deixe encabrestar pelo amor de Deus e passe a amar as pessoas, e não coloque nelas cabresto, porque não tem cabresto nenhum que venha das tuas e das minhas mãos que possa levar ninguém a lugar algum, mas leve-as para serem cabrestadas por aquele que um dia te amou e você não resistiu. Nós somos pessoas que vamos conduz as pessoas. Eu não tenho como resolver, mas eu sei quem tem. Eu não sei como fazer, mas eu sei quem sabe. E as pessoas o seguirão. Nós não devemos chamar as pessoas a nos seguirem, propriamente dito, mas a seguirem aquele a quem nós também seguimos. Santo e eterno Deus, que o teu grande amor tome conta do nosso coração. Senhor, eu falo coisas e eu fico pensando como é que estas coisas vão descer ao coração de cada uma dessas pessoas. Nós somos tão diferentes, com histórias tão diferentes, com jeitos tão diferentes.
como esta palavra, Senhor, vai pousar na pista da nossa alma. Jesus querido, só o Senhor, através do Teu Espírito, pode ministrar sobre nós de uma maneira tão graciosa, mas tão graciosa, que uma palavra como essa possa frutificar. Só o Senhor pode fazer, ninguém mais. Por isso, nós nos quedamos diante de Ti, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Ajuda-nos a sermos bons líderes e a levar pessoas àquele lugar de onde elas nunca mais sairão, se ali chegarem os Teus pés, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus, amém, queridos?